pessoal, tudo beleza? Estamos aqui no primeiro episódio do nosso programa People Now, cujo objetivo é trazer para vocês um pouco do que está sendo falado na área de gente aí pelo mundo, né? Um negócio específico para profissionais tanto do RH quanto os gestores que gostam bastante desse tipo de assunto, né? Então nossa ideia é comentar um pouquinho as atualidades, o que está acontecendo, algumas notícias, inclusive trazer até alguns artigos, recomendações de conteúdo para vocês, tá bom? Eu sou o Thailand, eu sou o fundador da Mindsight, estou aqui acompanhado pelo Lucas, pela Duda, Eduarda, também conhecido como Duda, e o Felipe, lá no canto, tá? Agora o Felipe, isso mesmo. E vamos começar então, pessoal. Uma primeira notícia aqui que a gente tem é um assunto que vem sido muito falado, né? Não precisa nem falar que é uma notícia específica, que é o tal da Great Resignation em inglês, também conhecido como a grande saída, né? Em português, que é o fenômeno que a gente está vendo hoje em dia de um aumento explosivo no turnover, né? E uma das notícias que eu vi, que eu achei até interessante, é que parece que esse não é um movimento só de agora, desse ano passado. A gente viu uma projeção dos últimos 10 anos, você vê que uma crescente de 2010 até 2022 aí agora, né? Então ele vem crescendo linearmente. No ano da pandemia ele cai, porque todo mundo fica com medo de perder emprego, todo mundo fica com medo de ficar sem renda, essas coisas todas. Depois ele volta a subir de novo como se fosse uma linear. Então o turnover hoje é mais que o dobro do que era lá em 2010, né? Então, o que você acredita que pode estar causando esse fenômeno das pessoas saírem mais, trocarem mais de emprego? Boa, agora a gente tem um microfone aqui. A ideia da Great Resignation, eu acho que ela vem num crescente de turnover voluntário, né? Então, esse perfeito. É um ponto importante também de trazer. E a pandemia, ela impulsionou muito também uma questão de reflexão sobre o propósito das pessoas e o tipo de trabalho que elas querem conduzir. Então, eu imagino que isso deva impactar bastante nas decisões, né? Sobre se manter ou não dentro da empresa. Fora uma série de outras questões que se tornaram bastante importantes durante a pandemia, que foram a flexibilização do trabalho, ou seja, o lugar onde eu escolho trabalhar, uma maior autonomia, questões de benefício, remuneração. Então, é uma conjunção de fatores que tem influenciado, né? Acho que tem um ponto importante também, né, que nem o Thailand comentou, que não é um fenômeno que começou depois da pandemia, ele já vinha acontecendo e foi impulsionado pela pandemia, né? Então, o fator geracional também pode impactar bastante, né? Então, a gente sabe que as gerações Z e millennials se preocupam muito com o propósito da vida, que se questionam mais, e isso também leva ao processo que o Fê comentou, né? Impulsionado pela pandemia, de questionar o que eu tô fazendo aqui, onde eu tô, onde eu quero trabalhar, onde faz sentido pra mim, né? Mais do que isso até, né, Duda, já em coisas concretas, né, também, que é, por exemplo, o acesso à informação em novas vagas. Você volta lá, na época que eu estava saindo da faculdade, lá em 2004, como é que você acha a vaga? Putz, estava no começo do vagas.com, tinha alguma coisinha, tinha vaga no jornal ainda, era muito difícil de você ter informação. Hoje em dia, o LinkedIn estava muito no começo. Hoje em dia, putz, é muito mais fácil. Você consegue, num instante, você para ali meia horinha, você já consegue achar que vagas existem no teu setor, na tua indústria, tarará. Isso não é recomendado para você por uma ferramenta ainda. Então, o acesso à informação e a possibilidade de você saber o que tem no mundo também hoje é absurdamente mais rápido. Isso faz com que as pessoas vejam mais fácil. Às vezes eu não sabia. Preciso conseguir uma vaga? Vou conversar lá com meu primo, ver se ele tem uma indicação na empresa dele. Era meio que assim que a gente fazia, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tem tanta coisa imediata que também traz esse negócio. Acho que em conjunção com geração ainda mais ansiosa, essas coisas todas, faz com que o troço comece realmente a dar uma estourada, né? No fundo você tem um conjunto de fatores, né? Então você tem mais acesso à informação, você tem um aspecto geracional e além disso tem um fenômeno também que a guerra de talentos virou global, né? E quando você pega alguns recortes ali como setor de tecnologia, de dados que tem pouca oferta de trabalho no mundo todo, acaba que você agora está competindo com empresas dos Estados Unidos, Europa, Oceania, África, enfim, o mercado de trabalho para esse recorte, principalmente para outras também, mas nesse mais fortemente, virou global, né? Então, as pessoas agora têm um poder de escolha maior, porque as empresas estão tendo que se adaptar à oferta de trabalho. Então, oferecer propósito, benefícios, um conjunto de fatores que para tentar vencer essa competição global aí, né?
É isso aí. Então, isso leva o turnover lá para cima, né, pessoal? Então, pra você ter uma noção, média de turnover mundo está em torno de 31%, né? É alto, né? Então, dá para comparar aí com a sua empresa, mais que 30, menos que 30, né? Se for, tá ok, tá em linha aí com o resto do mundo, né? Então, é bem alto mesmo, tá? A galera muda mesmo e antes era uma coisa que era mais, no varejo o pessoal sai, hoje em dia qualquer coisa, tá? E acho que um ponto bom ali que a Duda colocou, de fato, junto com o Felipe, é que o negócio eles chamam de great rethink em algumas pessoas, né? Que é grande repensar, né? As pessoas estão repensando melhor, estão refletindo melhor, querendo ou não, por um lado positivo, as empresas deixaram de ser aquele negócio que está aqui com o seu emprego, recebe seu salário e não enche o saco. Não é mais assim, né? Então, querendo ou não, esse negócio de você poder se expressar mais no ambiente de trabalho faz com que as pessoas também busquem trabalhos onde de fato elas possam se expressar e que se encaixe com a identidade delas, né? E isso até puxa para outra reportagem aqui que a gente viu sobre gerações novas e ambiente de trabalho e esse tipo de coisa, né? E como elas gostam de se expressar mais. E esse tipo de coisa importa bastante para elas, né? O que mais vocês leram aí e viram em relação a novas gerações no ambiente de trabalho? Uma coisa que eu tô pensando em relação a isso é que a gente começa a perceber também que a nível individual as discussões aumentam, né? Então você começa a trabalhar mais essa questão de carreira e de propósito, olhando individualmente para cada colaborador, e não são mais discussões que estão abertas ou, né, no sentido de sem estarem com muita definição, né? Eu acho que um ponto aqui é que essas novas gerações elas vêm com uma exigência maior, né, de se sentirem conectadas. A gente estava lendo nessa reportagem sobre serem gerações que passam por um modelo de educação às vezes mais antiquado, mas ao mesmo tempo estarem sendo preparadas para um modelo de trabalho que exige inovação e estarem indo trabalhar em organizações às vezes um pouco fechadas, né, para que essa inovação realmente aconteça. Então isso dá um nó na cabeça de todo mundo, né, e ao mesmo tempo existe uma vontade de querer se sentir conectado com aquilo que você está fazendo, e acho que isso acaba impactando muito com o fato da gente ter uma movimentação maior ali, né? Um desejo de você procurar um lugar com o qual você de fato se identifique, tanto em relação às atividades que você está fazendo, quanto ao estilo mesmo de trabalho que tem naquela empresa. E acho que nesse ponto também, acho que o artigo ele traz uma coisa legal dessa mudança de paradigma, enfim, dessa mudança de estilo de trabalho, que é um pouco que as empresas têm que estar mais preparadas para a tolerância ao erro, né? Então, você espera dos seus funcionários que as pessoas arrisquem, produzam coisas novas, inovem, enfim, mas com pouca tolerância ao erro. Então, dá um nó na cabeça, né, da pessoa. E isso pode causar um mal-estar, inclusive causar desligamento em alguns casos, né? Então, acho que pensando como RH, assim, como que é possível criar-se uma cultura de tolerância ao erro, né? Que é difícil, né? Tem contextos que você nem consegue fazer isso, né? Mas tudo bem, esse não é o contexto que a gente tá falando, né? Um lugar que tem gente jovem, né? Então você pega manufatura, você pega algumas coisas assim, ok, geralmente até a população é um pouco mais velha mesmo, até um pouco mais estável, né? Mas uma coisa interessante, até uma experiência minha, uns anos atrás, eu trabalhava na Fundação Estudar, que é uma fundação que ajuda jovens, e a gente levantava lá com o pessoal que fazia programa de bolsas e depois a gente ajudava a alocar no mercado de trabalho o que eles queriam das empresas, né? E até engraçado, porque é um nó mesmo, tá? Então, o que querem? Eu quero autonomia e espaço para levar minhas ideias, ok. Segundo, eu quero poder crescer e avançar de acordo comigo mesmo, ok. Quero meritocracia, digamos assim, né? Em compensação, e terceira coisa, eu quero um plano de carreira bem estruturado. Pessoal, beleza, não dá, né? Como é que você quer crescer exatamente de acordo com o teu estilo e na tua velocidade e um plano de carreira bem estruturado? São quase que antagônicas essas coisas, né? Então acho que tem um pouco desse negócio também, e a gente vê isso na nossa experiência aqui no dia a dia, né? Eu queria ter um plano de carreira estruturado, eu queria saber como é que eu faço para crescer, eu queria saber exatamente como eu faço para crescer, né? Então você fala, cara, você tem que se dedicar e performar. Não, eu quero saber exatamente o que eu faço. Não, mas você quer então crescer na tua velocidade do teu jeito, ou você quer que eu diga exatamente o que você tem
que fazer. Eu acho que as pessoas não sabem ao certo ainda, porque esse negócio de plano de carreira hoje em dia é difícil, né? Então você não sabe exatamente onde é que se coloca. Eu monto um plano de carreira, analista 1, 2, 3, 4, 5, 6, analista 1 tem que ter requisito tal, lá. Parecido com, sei lá, governo, que eventualmente fiz uma pós, ganho um adicional no salário, super bem definido. Só que não tem muita flexibilidade. E do outro lado, vamos fazendo aí o que você vai vendo, a gente vai até criando uma vaga para você. Difícil de dar perspectiva. Eu não sei exatamente qual é a vaga para você. Depende da sua performance. Então, acho que o mundo está pensando em tentar se acertar exatamente o que é um plano de carreira, como é que eu faço ele ser flexível e ao mesmo tempo dar um norte, uma perspectiva. E acho que esse é um desafio grande dessa geração nova, que está todo mundo se batendo com da geração nova e a gente, né, que olha o ambiente de trabalho, como é que a gente faz esse negócio bem feito. Eu acho que essa resposta ninguém tem ainda direito, né? Acho que esse ponto que você comentou, Taylan, linka com o ponto que o Fê comentou, das pessoas virem de um modelo educacional bem padronizado, em que a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, né, para atingir o sucesso. E quando você entra no mercado de trabalho, você percebe que não existe uma resposta certa, uma resposta errada, né? Não existe um caminho determinado, assim. Isso pode gerar muita ansiedade, enfim, e gerar essa busca pelo propósito, né? Então, o meu propósito é o meu caminho certo, assim. Porque eu não sei, na verdade, se não for isso, né? Então, acho que tem esse conflito ali entre o modelo de educação e o modelo de trabalho que tá gerando uma confusão. Um ótimo insight, tá, Duda? Porque é isso mesmo, né? Antigamente a empresa replicava o modelo educacional. Você tem um tempo, mais ou menos, você é promovido com mais ou menos tanto tempo e tal, e tem uma prova, né? Tá bom, tá aqui a prova, vai ser cobrado isso aqui, estuda e faz. Tanto que hoje em dia, imagina, se o vestibular fala que vai ser cobrado esse assunto desse jeito, e você cobra diferente, tem que ter uma justiça, que é absurdo cobrar uma coisa diferente do que você falou que ia cobrar. Mas o ambiente de trabalho é muito mais flexível que isso, né? Então, o próprio emprego, o ambiente muda, o mercado muda. E precisa ser, muda. Né? Precisa ser. Então, talvez a questão seja mais um modelo educacional mesmo, né, Duri? Como é que eu quebro esse negócio, nessa mudança, e falo, cara, ou a gente deixa um modelo educacional mais tranquilo e mais flexível, e possivelmente com outros modelos, que acho que vai demorar, né? Uhum. Então, acho que e o mercado não dá para ser fatiado assim, porque o meu cliente não é assim, né? Então, a gente vai ter que ver como é que eu trabalho essa transição, né, de saída de mentalidade. Me diz exatamente o que cai na prova e estudo exatamente o que está me falando, que é o que no fundo eles querem. Me diz exatamente o que eu tenho que fazer para ser promovido e quando que eu vou ser promovido. Bem similar mesmo, tá? Acho que é um ótimo insight, de fato. Nesse ponto, acho que os exemplos também se tornam mais fortes, né? Porque a gente normalmente tende a mimetizar comportamento. Então, se dentro da empresa ou no mercado em que eu atuo, eu encontro uma pessoa de referência, consequentemente eu me espelho na carreira dela, assim, né? E mimetizo aqueles comportamentos. Mas como que o RH pode usar isso, né? Para criar talvez esse engajamento e esse caminho ali que as pessoas podem se espelhar de comportamento, de resultados, para, enfim, talvez não achar um plano de carreira, mas um caminho ali para as pessoas, né? E mais uma lógica, quase que fazendo uma analogia com o direito, é mais uma lógica de jurisprudência. No casos passados funcionaram assim, do que lei. Se fizer isso aqui, acontece isso aqui, né? Então, não posso te afirmar 100%, mas no passado, pessoas que fizessem essas pessoas aqui agindo dessa maneira e criaram essa carreira desse jeito. Então, tá aqui algumas possibilidades, né? Então, e o que é interessante nesse ponto que a Duda trouxe também é que alguns casos não tem tantos exemplos, né? Porque, querendo ou não, a pandemia, ela rompeu vários paradigmas do que as empresas tradicionais entendiam como modelo de trabalho. Então, por exemplo, se a gente olhar, inclusive a parte de trabalhar remotamente, né? É algo que veio como, para algumas empresas, como muita novidade. E acho que dá pra gente pensar em outros estilos de colaboração, trabalho em equipe, que têm sido exigidos pelo mercado mesmo e que as pessoas precisam se adaptar, mas não existe ainda uma referência muito exata do o que é performar dentro desses novos modelos. Uhum. E aí gera uma confusão mesmo, porque isso que a gente está conversando é como se fosse um paradoxo, né? A pessoa, ela entra no mercado de trabalho esperando ali, às vezes, uma orientação mais clara do que precisa ser feito, mas também com uma exigência de preservar a sua autonomia e a sua liberdade de escolha dentro do que precisa ser feito no ambiente de trabalho. Em alguns pontos a gente tem que entender como essas coisas se conversam, né? Mas em outros eles não vão se conversar. Então eu fico pensando assim, né? O que o RH pode fazer entendendo que existe esse dilema? Eu acho que o primeiro passo é trazer ele para fora, né? Realmente comunicar sobre isso, gerar discussão em cima, porque daí você consegue em algum nível fazer as pessoas ficarem conscientes em relação a isso, né? As equipes, os gestores, e
é interessante porque daí você gera uma camada de complexidade dentro das discussões, mas também permite com que o pessoal internalize um pouquinho mais isso e possa se comprometer mais com a empresa, entendendo que é uma organização que está endereçando esses assuntos, né? Perfeito. Talvez um pouco mais de reflexão, né, Felipe? Em vez de justamente. o funcionário falar, empresa, me dá aí o plano de carreira para eu saber o que é, e também a empresa não falar o seguinte, cara, faz aí o trabalho, não enche o saco, que se for promovido eu te aviso, né? Acho que tem um jogo aí de reflexão mútua. Acho que essa troca ela está sendo mais exigida, né? Entre tanto as lideranças com as suas equipes, e o papel do RH é facilitar isso de forma mais aberta também, né? Perfeito. E de forma inteligente também, né? Legal, Fê, porque até puxando agora para o último artigo que a gente pegou, todos muito ligados nesse tema, assim, que é um artigo lá que saiu na Forbes lá fora, que fala, ele chama de ghosting em inglês, que é como se fosse o zumbi organizacional, né? A pessoa que tá lá, mas não tá lá, né? Tô aqui, tô fazendo meu trabalho, mas de vez em quando eu paro para dar uma olhada em outras coisas, e meio que vou só seguindo o fluxo aqui, fazendo o mínimo possível necessário, né? Tem bastante gente assim, que é um grande medo, tá? Então, na época da pandemia, qualquer preocupação aí de donos de empresa, gerentes, etc e tal, a galera vai para casa e vai estar lá na reunião, câmera desligada, olhando o Facebook, né? E de fato tem algumas pessoas que estão mesmo. Acho que esse é o ponto. Tem muitas que não estão, obviamente, a gente sabe disso, mas algumas estão, né? E o que parece causar esse fenômeno? O que o artigo fala? Um dos pontos que eles colocam é que a gente acabou de passar por 2 anos ali de muito isolamento social e de pandemia, em que as pessoas estavam com medo, né, de perder o trabalho ou ficarem sem dinheiro, enfim. E aí elas trabalharam muito, né, então a gente viu também a parte do estresse, do burnout ser muito discutido durante o tempo de pandemia, e agora que as coisas estão começando a voltar um pouco normal, surge um pouco o fenômeno agora estou mais relaxado e mais tranquilo e preciso de uma pausa, assim, né? Depois de tanto tempo de esforço muito repetitivo e do isolamento. Entendi. Então é mais quase que uma reação natural das pessoas. Putz, no começo tem muito esforço, muita coisa, e agora tá bom, deixa eu dar uma aliviada aqui, mas também não posso tirar férias, também não posso desaparecer, então... como se fosse um cansaço mental, né, do que foi esse período, seja o que foi vivido dentro do ambiente de trabalho, mas também fora dele, né, como contexto pandêmico, e acho que pesa também esse ponto de propósito mesmo, né, agora que o mundo se reinventou, as relações se reinventaram, impulsionados pela pandemia mesmo, né, e por uma série de outros fatores, onde que é meu lugar aqui dentro da empresa, né? Não sei, algumas questões voltadas para, acho que quase uma parte existencial de pensar em carreira, de pensar o que eu faço aqui, e se eu não me conecto muito com o que eu faço, então talvez eu não me dedique tanto. Acho que isso acaba impactando a parte de engajamento. Tem um terceiro fator também que eles comentam no artigo, que a gente já viu também em outras reportagens, que é a parte da conexão emocional, né? Então, esse é um fator importante, um pilar importante no engajamento, e que foi muito abalado ali com as relações de trabalho remoto e híbridas. Então, como que agora as pessoas têm uma conexão afetiva diferente, né, com o trabalho, com as pessoas com quem elas trabalham, e consequentemente ficam menos engajadas com o seu próprio trabalho, e isso reflete em ações, né, e performance e tudo mais. Até tem um ponto na reportagem também que eu achei interessante, que, beleza, as pessoas estão menos engajadas, né, mas qual a consequência disso para a empresa? Então, eles citam que muitos comportamentos negativos começaram a aparecer em decorrência desse desengajamento. Então, até a relação, o jeito como as áreas de atendimento lidam com clientes, às vezes com menos paciência, menos engajamento, a própria relação entre os próprios funcionários, relação gestor-liderado, acaba sendo menos paciente e menos produtiva consequentemente, né? Então, é um ponto que impacta bastante o negócio, né? Isso pode ser positivo até, né, Duda? Eu estava dando uma palestra agora no nosso congresso da SPOT. Quem quiser até acompanha a SPOT, né? Sociedade de Psicologia Organizacional e Talent Analytics. Fizemos um congresso agora recentemente. E eu estava falando de performance e estava vendo alguns fatores que afetam performance mais, né? E a gente fala muito de feedback, né? Mas hoje a gente fala de feedback de maneira muito genérica. Né? Uma lógica de, tem que dar feedback, tá bom, mas feedback do quê, né? E ficou muito claro, assim, nas pesquisas de performance, que a maior correlação com performance é feedback
justo, obviamente, de uma fonte confiável, de como a pessoa pode fazer o seu trabalho melhor. Então, as pessoas querem fazer um trabalho bom. A questão é que elas precisam receber feedback para isso. Reconhecimento era muito menor o impacto. Então, a gente, na verdade, eventualmente, tem que assumir que as pessoas querem ter uma conexão emocional. Acho que esse é o ponto, né? Ninguém quer entrar numa empresa, vou entrar aqui só para receber um salário no final do mês, trabalhar o menos possível, vai para casa e não enche o saco. Tá bom, talvez tenha um outro que seja assim, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer ter essa conexão emocional. Isso é muito positivo, porque todo mundo performa mais e trabalha muito bem e fica mais feliz fazendo coisas que realmente a pessoa se importa, né? E acho que essa conexão de propósito que vem das gerações mais novas, ela é muito positiva do ponto de vista, né? Então, mas as pessoas querem só reconhecimento. Não necessariamente, elas só querem saber como fazer um bom trabalho que elas têm orgulho, sabe? Volta lá na teoria XY do McGregor lá de 1950, né? Como é que você trata as pessoas? Como pessoas que querem ter responsabilidade e entregar as coisas ou como pessoas que são preguiçosas se você não força elas no trabalho? Se você trata as pessoas como Y, elas também se comportam assim. Você dá a responsabilidade e assume que ela vai querer fazer um bom trabalho, ela realmente faz isso. Se você assume que ela é preguiçosa e fica botando um monte de controle, um monte de coisa, ela vai se comportar para tentar fugir desses controles de algum jeito. Eu acho que isso que acontece. Então, algumas empresas levam um negócio, eu quero controlar, eu quero fazer assim, faz desse jeito, e a pessoa eventualmente vira um zumbi, né? Ela fica, tá bom, tô aqui, o que eu tenho que fazer agora? Fala aí. Se não falar nada, também não faço nada. E daí perde essa conexão emocional, né? Que eu acho que ela é positiva e importante, inclusive. Sim, muito. Legal. O que a gente tem aqui, pessoal? Também tem uma outra sessão aí do nosso programa que a gente traz um pouco de ciência, tá? Na nossa área tem duas publicações, né? Dois journals, digamos assim, que a gente gosta mais, que é o Personal Psychology e o Journal of Applied Psychology, tá? Tá, mas tem português? Não tem, tá? Se quiser, busca em inglês. Não sei inglês, paciência, depois aprende, tá? Mas aqui eu tenho na minha mão o Journal of Applied Psychology, tá? E eu trouxe um artigo aqui, que é sempre legal a gente trazer um pouco dessa parte mais acadêmica e científica também, não só o que o pessoal comenta, né? Sempre é legal. E tem um artigo aqui bem interessante que eu trouxe sobre como criar cidadãos organizacionais, né? Que é uma lógica de como é que você coloca nas pessoas, eles chamam de, em inglês, Organizational Citizenship Behaviors, que a tradução direta são comportamentos de um cidadão organizacional. Ou seja, comportamentos positivos que as pessoas têm, que são meio que padrões, todas as empresas querem, né? Eles fizeram um estudo de saber o seguinte, como é que eu faço com que as pessoas tenham esses comportamentos e que tipo de intervenção é melhor, de onde que vem? Né? A gente depende de outras pessoas, mas é melhor do líder ou é melhor do time? Quem que tem mais influência para fazer com que as pessoas tenham esses comportamentos positivos no meio de trabalho? É isso que o artigo olha, né? O que ele define que são esses comportamentos, né? São 7 aqui nesse caso, tá? E são globais mesmo, né? Bem interessante. Primeiro é ajudar outros, ajudar as outras pessoas. Segundo é compliance, seguir as regras da empresa, não ficar fazendo um monte de maluquice e tal. Terceiro, um compliance específico num contexto, tipo, cuidar do banheiro, cuidar do chão, não derrubar o café, coisas assim, né? Quarto, iniciativa, né? Realmente se colocar à frente para fazer as coisas. Quinto, segurança, né? Então, às vezes tem segurança aqui. E sexto aqui é cortesia. Ser cortês, ser educado com as pessoas, quando falam, ser grosso, eu xingar todo mundo, as coisas assim, tá? São alguns comportamentos muito bons aqui. Eu falei 7, mas são 6. Me enganei. E a ideia, o estudo pegou esses comportamentos, mediu isso. Eles separaram várias equipes, uma empresa específica aqui, que era uma indústria de comida, inclusive, que faz salada pronta, coisas assim, bem interessante. Separou em 4 tipos de grupo, né? Um grupo que você tinha intervenções só do gestor, um grupo que você tinha intervenções só da equipe, só a equipe tentava promover esses comportamentos, outro só o gestor tentava. Não era a equipe e o gestor ao mesmo tempo, e no final é uma equipe que ninguém fazia nada, deixa assim mesmo, e beleza, para ser o controle, né, do experimento. E o que eles descobriram, né? Aparentemente aqui, os resultados finais mostram que o que é melhor? É o gestor? É a equipe ou são os dois? Depende do momento, tá? Eles viram que no começo de um processo de mudança, tu quer mudar a cultura de uma equipe, por exemplo, ou incentivar esses comportamentos positivos, no começo é melhor quando é liderado pelo gestor, tá? Pela equipe não funciona? Não muito.
que como ainda não foi estabelecido os comportamentos esperados, você está muito no começo ainda, você chega, galera, temos que fazer mais assim agora. E já na sequência uma pessoa da equipe chega, Lucas, vamos fazer mais assim desse jeito? Lucas, qual é a tua aí, né, pra falar que é assim? Quem disse que é assim? Né? As pessoas ficam meio desconfiadas e aumentou o conflito, inclusive, eles viram. No caso aqui, no grupo de só os colegas intervirem, no começo, aumentou o nível de conflito. Os colegas tentaram chamar a atenção dos outros e meio como não estava bem determinado o comportamento, as pessoas ficaram meio assim, né? E então, no primeiro momento, a intervenção do gestor é melhor. Ou seja, a liderança é extremamente importante para modelar o comportamento no começo. Passado um tempo, nesse caso do experimento aqui, 2 meses, tá? Aí sim, aí a intervenção de equipe é muito boa, junto com o gestor ainda. Então o gestor sempre é importante. Tá? No primeiro momento, o gestor é quase que a grande figura que puxa mudança de comportamento, e daí no segundo momento, uma vez que está determinado mais ou menos o que é para ser, aí a equipe ajuda muito, né? Aí a própria equipe ajuda e você cria uma cultura de fato, né? Então, isso gerou uma série de vantagens aqui de outras coisas que eles viram, em termos até de produtividade de equipe e engajamento. Tá? Então, bem interessante isso tudo, né? Então, as pessoas têm participação da equipe? Tem, mas geralmente no primeiro momento de mudança, não tanto assim, né? Pelo menos nesse estudo específico, claro. Dá para generalizar para o mundo inteiro, mas parece fazer sentido, né? O que vocês acham? Bem interessante o artigo, e eu estava pensando aqui até um pouco nas coisas que a gente tinha comentado anteriormente, né? Então, aquele ponto que a Duda trouxe de mimetizar comportamentos, então, as pessoas se espelharem no líder e a presença do líder inicialmente para, enfim, setar os parâmetros certos, o que é, vamos chamar assim, de socialmente aceito dentro da empresa, e até com outro ponto também da jurisprudência, que você falou, tá? Porque aí você já tem o histórico de alguém que cresceu, que você sabe quais são os comportamentos esperados, o liderança pelo exemplo também, né? Então acho que isso fica muito, muito forte na consolidação ali dos valores, do que é valorizado dentro da empresa, e você garante, você seta os comportamentos ideais ali, e uma vez que todo mundo já está bem calibrado, né? Tem a teoria lá das coerções sociais, né? Que é bem de estudo de população, mas que uma vez que aquilo já está muito bem determinado dentro da sociedade, um determinado comportamento, as próprias pessoas coercitivamente ajustam os comportamentos das outras pessoas, e aí o modelo vai se ajustando, né? Então, é bem, bem legal o artigo. Legal, inclusive até colocando até o que são essas intervenções do gestor, né, para ser bem específico, né, e dos pares. Eles falam promover o comportamento, reconhecer o comportamento e corrigir a falta do comportamento. Acho que isso é o que eles chamaram. Isso pode ser o gestor ou pode ser a equipe, né? Então eles falaram especificamente para esse tipo de intervenção, que é o que as pessoas fazem mesmo, né? É uma espécie de reforço positivo em cima do comportamento correto, né? Eu fiquei pensando muito aqui também sobre qual é o papel do RH para facilitar e gerar com que esses comportamentos fiquem cada vez mais fortes, né? Muito em termos também de comprometimento organizacional, enfim. E me vieram 2 insights aqui a gente falando. O primeiro é que, ao mesmo tempo que a gente entende que o colaborador que está ali se dedicando para trabalhar, ele quer prestar o melhor trabalho possível, né? A gente assume isso. Acho que a gente pode assumir também que uma liderança, por mais nova que seja, ou desafio qualquer que seja esse, ela também está ali querendo dar o seu melhor, né? Então, se o RH for ali numa perspectiva de parceria e de facilitação, indicando para esse líder o que seria interessante ele espelhar para a equipe, acho que já é um bom caminho para a gente facilitar isso sendo escoado na empresa como um todo, né? E outro ponto também é a gente garantir com que o RH ganhe força internamente também com essas práticas, né? Então garantir com que, enfim, toda a alta liderança da empresa fomente esses pontos no nível de recomendações. Perfeito, Fê. Acho que tem... No fundo, o que isso faz, né? Ele replica a máxima nossa de que liderança é importante para modelar comportamento. Legal, o estudo realmente comprova isso. Não, realmente é isso mesmo, tá? Mas o que é legal também entender, né? Tá bom, ao longo do tempo, se a empresa começa a ter uma cultura mais consolidada, começa a ter os comportamentos esperados mais claros, essas coisas assim, aí, de fato, a equipe pode entrar em jogo. E a empresa ela fica menos vulnerável a lideranças ruins, né? Esse é
é o ponto todo. Essa vantagem de uma cultura forte, né? Porque uma cultura forte te garante na tua empresa que você fica menos vulnerável à liderança. Então, se a cultura é muito forte, entra um líder desalinhado pra caramba, a própria equipe falará qual é, né? Tanto a equipe quanto os pares que são os outros líderes, né? Eventualmente você corrige o comportamento ali diretamente. Se a tua cultura é meio amorfa ainda, tá meio que se fazendo, aí o líder é fundamental. Tem que seguir assim de perto, né? E até na minha experiência pessoal, de fato, né? Porque eu trabalhava lá na Ambev, lá no comecinho, empresa de cultura forte, consolidada, tarará, entrava líder, saía líder nas equipes lá e tal, e meio que vai, assim. Claro, o líder consegue ter influência, uma série de coisas, mas assim, em termos de modelagem de comportamento, meio que o pessoal já sabia o que tinha que fazer, o que era o comportamento certo e errado, meio que o líder não tinha tanta influência, ainda tem, mas não tanta. Agora, quando você está começando uma empresa, que foi o caso aqui, nossa, aí 2 líderes diferentes, assim, ele cria subcultura, cria comportamentos esperados diferentes, e esse negócio é bem complicado de reverter depois, né? Acho que aí está o papel do RH, de monitorar principalmente áreas novas, com lideranças novas, ali onde o risco da modelagem de comportamento sair errado é bem grande. Lugar com cultura consolidada, equipe que já está lá mais tempo, menos vulnerável, é um pouco mais tranquilo. Talvez aí seja uma questão mais de reconhecer os comportamentos, né? Deixar eles mais evidentes. Só criar alguns mecanismos para garantir que esse negócio se mantenha ao longo do tempo, né? O papel do RH de guardião da cultura, né? O RH como guardião da cultura, e aí atuar também como a figura ali de um semigestor, né? Então, de dar os reforços positivos e garantir que os comportamentos corretos estão sendo realizados pelos líderes, né? E aí os líderes eventualmente passam para os liderados, né? Para os funcionários. É isso aí, pessoal. Então, bem legal aqui, tá? Saiu no Journal of Applied Psychology de novembro do ano passado, tá? Depois a gente coloca a referência embaixo para vocês, né? E agora a gente traz uma parte para vocês que é uma recomendação de conteúdo, que é sempre bom. O que são livros, e principalmente livros mesmo, que são bacanas do nosso setor aí para vocês também darem uma olhada, tá? Felipe, o que você trouxe aí pra gente hoje? Boa, legal, pessoal. Acho que pra gente ir encaminhando aqui para finalizar, tem esse livro do Chris Argyris, é um pesquisador voltado para estudar comportamento organizacional, e esse livro fala justamente sobre flawed advice, então recomendações que são feitas de uma maneira que não atingem o objetivo alcançado inicialmente, né? E esse pesquisador, ele fala sobre como muitas vezes a gente tem modelos mentais também de recomendar coisas ou de comunicar com equipes, com pares, enfim, voltados para pressupostos de sempre manter uma imagem correta, de ser muito racional, de nunca passar uma percepção de que você pode errar, ou de que você é vulnerável, enfim. E que isso atrapalha muito no comprometimento das pessoas como um todo ali enquanto equipe, e impacta, em último caso, na performance e no comprometimento, no engajamento das pessoas com a organização. Isso falando de uma maneira bem aberta, mas é basicamente sobre esses vieses que a gente pode ter dentro da nossa comunicação, às vezes falando uma coisa, mas se comportando de uma outra forma. Então vale muito a pena dar uma olhada para investigar um pouco desses modelos mentais que a gente acaba assumindo. O Chris Argyris, né, que é o pesquisador aqui, que é o autor do livro, bem famoso no nosso setor, tá, pessoal, bem famoso da nossa área, anos e anos estudando isso, muito forte. Primeiro entender o que ele chama de meta-aprendizado, né, um dos precursores desse negócio, de que uma coisa é o ciclo de aprendizado, né, fiz, vi o que deu errado, corrijo, ajo e controlo, né, meio PDCA, Falcone style, né, que ok, e daí o que o Chris Argyris fala, não, tem um outro aprendizado por trás que será que a maneira que eu estou olhando o que deu errado tá da melhor maneira possível? Ou eu estou preocupado um pouco com a minha imagem, eu estou preocupado um pouco em defender a minha posição? Tem outros temas que ficam em volta da resolução de problemas que são muito importantes do nosso negócio, né? Então, o Argyris é um dos precursores disso, é bem interessante, tá? Então, até como é que o RH faz esse negócio, que eu vi pouco em empresas, lá fora existe um pouco, tem consultores que fazem isso, que é a consultoria de processo, né? Você fica observando uma reunião, por exemplo, eu cheguei a fazer isso um tempo, lá no passado. Você fica observando tipo uma reunião e você fica entendendo o que está acontecendo por trás da reunião, sabe? A pessoa está discutindo aquilo ali, daquele negócio do vendas, mas na verdade essa pessoa aqui está preocupada em defender uma posição dela, porque ela sabe que depois essa pessoa aqui, ela perde força com o CEO que está ali do lado olhando. Sabe, você entende essas... O Argyris era muito bom em
entender esse tipo de coisa, né? E também é um cara muito forte no negócio de valores na parede, valores na vida real. Então, ele adora esse assunto, adora. Então ele até fala isso nesse livro, inclusive, especificamente, né? Ele fala muito desse negócio de que uma coisa é que você fala, outra coisa que você faz, né? E quanto mais coerente você conseguir ser, melhor. Não importa nem se é bom ou ruim, teoricamente você tem que ser coerente, porque tem gente para todo mundo, né? Então, a gente vê bastante, né? A necessidade, às vezes, de empresas mudar cultura, esse tipo de coisa. Muda o escritório, pinta na parede os valores, bota não sei o que lá, bota o nome da sala, do valor. Só essas coisas, são coisas concretas, é o que é falado, mas na vida real, se as pessoas não se comportam desse jeito e as pessoas são cobradas de outra maneira, não adianta muito, né? Que a gente falou ali lá no comecinho, né, Lucas, do jovem que é cobrado por inovação, mas se tiver qualquer coisinha errada, fora do lugar, toma porrada, né? Não adianta, né? Então o Argyris puxa bem forte isso. Acho que o ponto principal nisso é que a falta de coerência prejudica esse aprendizado organizacional, né, das Exatamente. pessoas. Gera uma confusão em o que está sendo falado e o que está sendo praticado, às vezes com comportamentos que não refletem aquilo que deveria ser mesmo, né? É isso aí. Então, beleza, pessoal, estamos chegando no final aqui do nosso episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado alguns insights. É para ser realmente uma coisa um pouco mais dinâmica, não tão longa, para realmente vocês irem acompanhando aí, às vezes no trânsito, às vezes ouvindo, às vezes ali do lado quando tá fazendo alguma coisa. Então, esse é o nosso objetivo, trazer um pouco desses assuntos comentado, coisa que aqui no Brasil não tem tanto, né? Então, um formato diferente aí para vocês consumirem um conteúdo bacana na nossa área, tá bom? Se quiserem, deixe comentários aí, seja lá em qual plataforma vocês estiverem vendo ou ouvindo isso, né? Fique à vontade para entrar em contato com a gente, vamos discutindo e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!